Olá, pessoal. Vamos dando prosseguimento às nossas aulas e para esse módulo nós vamos falar sobre condições adversas e tipos de colisões. Para você ter um trânsito mais adequado, com menos acidentes, com menos imprevistos, a gente precisa estar atento às condições adversas desse processo. Condições adversas são aqueles fatores que podem prejudicar o desempenho no ato de você estar conduzindo o veículo e aumentando aí a possibilidade desses acidentes. Nós temos várias condições adversas e que o motorista, o condutor, ele precisa estar atento a todas elas desde a hora que acorda, né, antes de pegar aí o seu veículo, porque ele precisa se certificar que o seu trajeto, né, não terá nenhum tipo de atropelo, nenhum tipo de imprevisto. Quais são essas condições adversas? O conteúdo de direção defensiva, ele cita que as condições adversas podem estar direcionadas ao aspecto da via, do condutor, do veículo, do tempo e da luminosidade. A intensidade da luz, seja ela natural ou artificial, pode atrapalhar o motorista enquanto ele estiver no trânsito. Vocês já se deram conta de que em alguns momentos, quando você está indo ou voltando do trabalho, você tem um sol numa determinada posição, que às vezes nem aquela paleta para ajudar a barrar um pouco aí essa claridade, ela resolve, né? Dependendo da posição do sol. Então, essa condição adversa, ela pode ser tanto no excesso da luz, como também pode ser na falta da luz. A falta de luz é uma ocorrência frequente também nesse período da passagem da tarde para o início da noite, principalmente quando você tem aqueles dias mais nublados, onde os postes eles ainda não acenderam, né? Eles têm um timezinho e que tem uma hora para que todos os postes acendam. Então, às vezes, o dia, ele começa a escurecer mais cedo e fica assim, com um pouco de dificuldade, né? Apresenta essa dificuldade para poder você dirigir. Dependendo do estado, né, onde você mora, você ainda tem outras condições devido a essa parte da luz ou a estrada que você está dirigindo, porque a gente tem estradas urbanas iluminadas, né? Se tiver com problema da falta de luz, aí a gente já sabe que é algo da prefeitura do estado, mas nós temos rodovias que elas não são iluminadas. Então, isso aí, essa falta de luz, ela já pode atrapalhar um pouco esse motorista. E o excesso de luz, que pode causar o ofuscamento, né, ocorre, por exemplo, quando você tem, como eu já falei, os raios solares inclinados de uma maneira que vai incidir diretamente sobre os olhos, veículos vindo em sentido contrário também, com farol alto, né, reflexo de luz solar em algum outro para-brisa ou em alguma peça metálica ou de vidro que está jogada no meio da estrada, passagem de trecho iluminado para um todo escuro ou vice-versa, onde você tem uma dilatação e uma contração da pupila nesse momento e que pode causar um pouco dessa dificuldade de enxergar. Temos também as queimadas, os dias chuvosos e o reflexo em objetos, rios, lagos, né, etc. Tudo aquilo que vai incidir diretamente na visão do motorista e vai ofuscar e vai atrapalhar de alguma forma. Vejam que informação interessante, né? Eu falei que as pupilas elas contraem ou se dilatam de acordo com o excesso ou a falta de luminosidade. E aí vocês têm uma informação um pouquinho mais detalhada dizendo, né, que as pupilas levam de 4 a 7 segundos para você restabelecer a visão normal. Quando a gente transforma esse 4 a 7 segundos, comparando com a pessoa no trânsito, a velocidade que ele continua desenvolvendo, veja o que é que acontece. Se o motorista está a 80 quilômetros e ele passa por esse processo de ofuscamento, penumbra ou o contrário, o carro, o veículo, ele já consegue, né, andar
155 metros nesse tempo de 4 a 7 segundos, né? Quando você vem a 80 quilômetros. Isso já é suficiente para você bater em outros carros, para você atropelar alguém. Por isso, quando você se der conta de que vai haver alguma alteração na luminosidade, a primeira coisa que se deve fazer é reduzir a velocidade, porque aí você vai diminuindo essa velocidade, você vai ter um pouquinho mais de tempo de reagir quando encontrar algum obstáculo na pista. E aí, como medidas defensivas, além dessa velocidade reduzida, você também tem que estar sempre ligado que tem que usar os faróis baixo quando a via já foi iluminada, né? Nada de colocar farol alto, porque aí você, nesse caso, vai estar ofuscando o motorista que vem na sua direção contrária. Se realmente a rua, a via for muito escura e você precisar do farol alto, mas também precisa baixar esse farol quando você identificar um outro veículo. Se for nas rodovias, mesmo durante o dia, você vai precisar usar o farol ligado na luz baixa, né? É lei também, porque aí você consegue sinalizar para outro veículo que você está vindo ali. Procurar sempre se guiar pelas faixas que tem na via, né? Pela faixa da branca, que é da margem direita, pela faixa central, para que você não saia da sua via de trajeto, né? Principalmente se for via de mão dupla, porque qualquer afastamento que você dá para um lado ou para o outro, você já pode causar um acidente. Utilizar sempre a paleta interna, né, para poder você diminuir a incidência desse sol. E óculos. Na verdade, os óculos você tem que ter bastante cuidado, tá? Então, vocês que estão aí trabalhando, a empresa pode estar fornecendo um óculos mais adequado, uma cor adequada. Hoje nós temos óculos de segurança na cor vermelha, amarela, verde, e aí eles vão identificar qual é a melhor cor, a que vai trazer mais conforto para a visão do trabalhador e a que vai servir como melhor solução na hora de evitar esse ofuscamento. E uma dica que eu acho bastante interessante e que serve para a gente conseguir corrigir todos os problemas dessas condições adversas. Procure sempre avaliar o caminho que você vai percorrer. Procure sempre avaliar esse trajeto. Eu fiz um treinamento uma vez numa empresa com motoristas de caminhão e eles recebiam a rota de entrega, né, do pessoal da logística, do pessoal que ficava ali numa sala, sentado, só fazendo esse roteiro de acordo com distâncias, de acordo com o caminho por onde esse veículo ia passar. E uma coisa bem simples, né, que foi sugerir que o motorista conversasse com o pessoal da logística, porque mesmo que alguém ali dirigisse, fosse habilitado, mas o motorista de caminhão, motorista de ônibus e de outros transportes que estão o dia todo na rua, eles conhecem melhor esse trajeto. Eles sabem direitinho quando o sol está atrapalhando numa determinada via, né? E aí, durante esse treinamento, que faz alguns anos isso, eles mesmo informaram que no dia seguinte já conseguiram fazer um pouquinho mais rápido do que no dia anterior, porque no caso aí eles não estavam levando só em consideração a condição da luz, mas eles também apresentaram para o pessoal da logística que estava participando do treinamento o responsável, né, pelo setor. Então eles conseguiram identificar caminhos melhores, caminhos mais rápidos, até mesmo que ele fosse e voltasse para um determinado lugar, né, passasse por aquele lugar e depois voltasse, mas eles conseguiram fazer em menos tempo. Então, se o costume era pegar 6h30 da manhã e acabar largando 11 horas da noite, no dia seguinte eles já conseguiram largar 9 horas. E com isso, tenho certeza que eles foram melhorando cada vez mais. Mas a gente precisa fazer isso não só porque está trabalhando, até mesmo no nosso momento de lazer, quando a gente vai viajar, escolher o melhor horário para ir evitando esses problemas. Então,
já tem aí o problema relacionado à luz e você já pode ir pensando nisso aí. Condições adversas de tempo. São aquelas relacionadas a condições atmosféricas. Então, nós temos aí como exemplo geadas e granizos, que é a formação de gelo nas vias. Então, alguns estados, até mesmo no Brasil, tem esse problema, né, em determinadas épocas do ano. Vento, né, você pode ter ventos muito fortes que pode deslocar alguns veículos mais leves, ocasionando essa perda de estabilidade e fazendo com que o motorista perca esse controle, né, levando a colisões. Nós temos a chuva que é presente, né, em vários períodos do ano, chuva que às vezes cai de forma inesperada, causando alagamentos, né, que também é um grande problema nosso, e deixa já de imediato aí a redução da visibilidade e com a pista molhada ou com os buracos ou com a pista simplesmente alagada, como a gente vê quando chove muito num curto período de tempo, então os problemas começam a aumentar, ficando mais fácil, ficando com a possibilidade do acidente acontecer, né, a qualquer momento. Já que você provavelmente conhece o seu trajeto, você já tem mais ou menos a noção do alagamento, né, das vias que ficam alagadas, né, e se você puder fazer um outro caminho que não passe por essas vias alagadas, porque molhada ela vai estar, então aguarda um pouco a chuva diminuir o volume para que você possa sair e dirigir com segurança. Um dos grandes problemas desse acúmulo de água é a aquaplanagem ou hidroplanagem. O que significa isso, né? Para relembrar, é a perda da aderência dos pneus à via. O veículo, para ele conseguir andar, você tem lá o pneu com os seus sulcos, com suas arranhuras, para justamente formar um atrito com aquela via e ele conseguir se movimentar. Então, quando você não tem esse atrito por conta justamente da água, você fica com possibilidades aí de derrapar, né, do veículo derrapar. Então, essa camada de água entre a pista e o pneu, ela precisa ser observada, porque por menor que seja a camada de água, ela já pode trazer esse tipo de problema. E se o veículo também não está apresentando uma condição boa desse pneu, a possibilidade aí do acidente vai aumentando cada vez mais. Fatores que vão propiciar a que aconteça essa aquaplanagem, não sei se vocês já passaram por alguma situação dessa, é justamente a alta velocidade e esses pneus mais lisos. E o que vocês devem fazer quando tiver uma poça d'água, quando tiver uma camada de água na via e você precisar, por exemplo, passar por aí? O que devemos fazer nessa situação? Segure firme o volante, procure manter sempre o veículo em linha reta, não faça nenhuma ultrapassagem nesse momento, não movimente a direção também de forma brusca, né? Se você avista mais na frente que pode ter um buraco, sinalize e você tente girar a direção, puxar a direção para um lado ou para o outro de forma suave, mas para você conseguir fazer tudo isso, a primeira coisa é diminuir a velocidade. Só que na hora que for diminuir a velocidade, não é aconselhável que você freie para diminuir essa velocidade, né? Basta você reduzir a pressão que você faz ali no pedal de acelerador ou tirar um pouquinho o pé do pedal para que o veículo desacelere suavemente. Não freie em cima de nenhuma poça d'água ou de nenhuma via que você tenha dúvida se tem ou não uma camada de água, porque provavelmente o veículo vai derrapar. E na hora que o veículo derrapar, mesmo que você segure a direção firme, ele vai para um lado ou para o outro e vai acabar causando vários acidentes. Vou deixar aí depois desse vídeo algumas situações, aqueles vídeos que a gente costuma ver, né, de seleção de acidentes que acontecem por conta de aquaplanagem. Então, tenham bastante cuidado quando isso acontecer.
Nós temos também neblina ou cerração, né? Nesse momento, se for possível, pare o veículo, aguarde diminuir também essa neblina, mas se não tiver essa possibilidade, você tiver que continuar no seu trajeto, ligue o farol baixo ou farol de neblina, se seu veículo tiver, diminua a velocidade para que com isso você também aumente a distância do veículo da frente, preste atenção no veículo atrás, para ver se ele também está muito próximo, porque a qualquer momento você pode precisar frear. E aí a distância, que já é também uma medida de segurança do condutor defensivo, é uma das melhores opções para a gente evitar esses tipos de colisão. E nós temos também a fumaça que vem de outros veículos ou de queimadas, né? Existe também algumas situações de queimadas que ela invade toda a via, toda a rodovia, toda a pista e você acaba não tendo condição de trafegar por ali. Então, mais uma vez, seguir as regras do, se possível, parar e aguardar diminuir aquele problema, mas se isso não for possível, você reduz a velocidade e fica distante dos outros veículos. No caso de queimadas, a gente, quando trabalha com um condutor de cargas perigosas, a gente até só mantém a primeira dica, né? Pare o veículo, porque essas queimadas podem também aumentar a temperatura do ar e essa temperatura do ar pode até ser um risco de incêndio ou explosão, dependendo da carga que aquele veículo esteja transportando. Agora vamos dar uma paradinha para você descansar um pouquinho e quando vocês voltarem, assistam aí os vídeos que trazem os exemplos sobre esse conteúdo que a gente acabou de tratar para consolidar um pouco mais as informações.